Boa noite Pode começar. Todos. Boa noite a todos. Eu quero chamar a nossa presidente da Academia Brasileira, doutora da Universidade Federal do Ceará, escritora, contista, poetisa, ensaísta, que tem um livro que esse ano está completando 30 anos da publicação, e ela recebe muitas homenagens. O Mundo de Flora. Pronto, Ângela, pode falar. Obrigada, Lourdinha, por me apresentar. Ele está ficando até assim, sabe aqueles meninos mimados que já começam a ficar mimados demais? Pois é. Bom, bem-vindos e bem-vindas a esta sala virtual que eu repito o que eu disse em outra gravação, em outra live, em outra sessão do ciclo de conferências, que essa nossa sala aqui está representando simbolicamente o auditório. Acho que vocês conhecem aquele auditório grande da Academia Cearense de Letras, na nossa sede, o Palácio da Luz, que tem um quadro imenso do Raimundo Sela sobre a abolição da escravatura. Então, faz de conta, normalmente é lá que são realizados os ciclos de conferência. Passamos de conta que estamos lá, estamos todos reunidos, a pandemia não está aí, estamos podendo conversar, né? Eu cumprimento a todos que nos assistem, membros da diretoria, em especial diretoras de cultura, Lúcia Leite Barbosa, e de comunicação, Beatriz Alcântara, que também está por aqui, a acadêmica Greciane Cordeiro, especial assessora na área de informática /cultura, acadêmicos e acadêmicas, assim como funcionários e funcionárias da Casa de Tomás Pompeu, como é conhecida a nossa instituição, e em especial os dois convidados dessa mesa virtual, João Martim de Souza Torres e Emanuel Furtado Filho, membros da Academia Ipuense de Letras, Ciências e Arte, a que a diretora da ACL, Virginia Leite Barbosa, também pertence. Então, ela aqui está com duas facetas, a diretora cultural da CL e coordenadora desta reunião, e de membro da Academia Ipuense de Letras, Ciências e Arte. Esse ciclo de conferência está dentro, o ciclo como um todo tem o tema Cidades Escritas. E essa agora já foram apresentadas. Era bom apagar os outros, não é, Grace? Tá tendo... desligar os microfones. Desligar o meu. Todo mundo que não estiver participando. Desligar os microfones. Pronto, já. Pois bem, ficou mais silencioso mesmo. Já foram apresentadas outras cidades que nós já comentei com o Emanuel, que foram Xeramubim, Vajota, Lavras da Mangabeira, e hoje o trio de conferencistas traz-nos a cidade do Ipu, na literatura. Saúdo ainda os habitantes da cidade de Ipu, berço de nossos conferencistas de hoje. De igual modo, saúdo todos os membros de associações literárias e culturais, escritores e escritoras, leitores e leitoras, a Secretaria de Cultura do Ceará e de Fortaleza. Hoje, a Academia Cearense de Letras dá, pois, continuidade a ser respeitado. De certa forma, eu sou obrigada em cada abertura a dizer isso, porque em cada uma das sessões tem diferentes pessoas presentes. E nós queremos mostrar o que significa esse ciclo de conferências, né? O respeitado ciclo de conferências, criado em 2001, já está fazendo 20 anos, né? Durante bela e inesquecível gestão do saudoso poeta Arthur Eduardo Benevides. Como tenho saudade dele, acho que todas nós, né, Lurdinha? A partir de então, o ciclo de conferência vem se realizando sempre com temas de relevância. Nós já fizemos, por exemplo, a mulher na literatura, criadora e criatura, já fizemos panorama da literatura universal, modernismo, nós fizemos também
Eu tenho, assim, uma lista, são muitos, acho que são uns 15, mais ou menos, ou mais, porque houve um ano aqui, outro lá, em que não foi possível realizar. A partir de então, o ciclo de conferência vem realizando por temas de muita relevância, seja daqui do Ceará, do Brasil, da literatura estrangeira também. E com eles, nós cumprimos, a nossa intenção é cumprir duas grandes metas. Uma, a abertura da instituição para a sociedade, e a outra é pelo menos neste ano, sobretudo, e no ano passado, durante a minha gestão, esse ano foi um ano quase perdido, né? Mas muita coisa foi feita. Um foco no Ceará, na literatura cearense, no autor cearense, né? Nas versões presenciais, quando terminava o ano daquele ciclo, nós reuníamos todos os artigos e publicávamos, né? Estou colocando no passado, mas no presente, porque nós temos 3 que ainda não foram publicados e que este ano eu pretendo, espero que seja ainda em janeiro, mas nunca se sabe, que às vezes não entregam na hora, né? Mas estou preparando 3. O de Raquel, né? Se lembra? Não é o de... Não, Iracema 150 anos. Depois foi Fortaleza, você participou, Nurdinha, até com a Fortaleza de Raquel. A cidade de Fortaleza da literatura, e o outro foi literatura e história. Então, estamos sendo preparados, armados, organizados, editados, e esperemos que saia ainda em janeiro. Está igual a vacina, todo mundo sonhando que chegue em janeiro, eu espero que chegue também, junto com as vacinas, né? Ao longo da realização dos ciclos da CL, a academia tem contado com colaboração de 2 pessoas que nós já falamos aqui em off, né? Uma foi a Regina Fiuza e outra a Cláudia Queiroz. A primeira nos deu muito apoio, a Regina Fiuza, e agora a Cláudia. E depois da criação, porque quando começaram os ciclos de conferências, chamava até ciclo de palestras, aí eu pedi, põe de conferência, senão não vão aceitar nos nossos pontos, vamos dizer assim, lá na UFC, aí mudou para ciclo de conferência. E já quando não havia diretoria cultural, já foi com o doutor Murilo Martins, quem criou a diretoria cultural e me convidou, e eu passei algumas gestões como diretora cultural, né? E passei a ter a responsabilidade e agora quem cuida é a Lurdinha Leite Barbosa. A Lurdinha, ela é professora da UES, é nossa colega na Academia Cearense de Letras, também pertence à Academia Fortalezense de Letras, até pouco tempo era presidente da ALANE, né? E é na academia, a nossa referência em estudos sobre a obra de Raquel de Queiroz. Durante a realização dos ciclos da CL, nós tivemos o prazer de ouvir tanta gente de fora, a gente sempre conseguia, por exemplo, esses jeitinhos que os órgãos de cultura têm que fazer para sobreviver, né? Então, se a universidade ia chamar alguém para uma mesa, para uma banca, nós já corríamos e convidávamos também. Eu falava com quem fosse o presidente da época, e aí ele, em um dos dias que ele ia estar aqui, ia na nossa academia dar conferências, já colocávamos no ciclo de conferências. Então, nós tivemos, e este ano, sabe quem estava previsto vir para abrir? O presidente da Academia Brasileira de Letras, o Lucchesi, Marco Lucchesi. Estava certíssimo de vir e tudo, mas com a situação que nós estamos vivendo, tão cruel, tão difícil, né? Ele não pôde mais vir, né? Neste ano, pela primeira vez, nós estamos fazendo, então, um ciclo de conferências de forma virtual, em razão da impiedosa pandemia do novo coronavírus, que entristece, enluta o Brasil, o mundo. Mas, enfim, nós temos que continuar vivendo e sobrevivendo, né? Nessa sessão, como já adiantei, os conferencistas nos trazem a cidade de Ipu na literatura.
Os acadêmicos já apresentei, João Martins, e como ele é mais conhecido entre os médicos, e ele é também da Academia Cearense de Medicina, colega do meu marido lá na Academia Cearense de Medicina. E o Emanuel, eles, na verdade, eu quero apresentá-los também como meus colegas, porque todos dois, eu disse que são colegas da Lourdinha, mas são meus também, são professores da Universidade Federal do Ceará, como eu, e então estão todos aqui entre nós. Antes de passar a palavra para minha colega e amiga Lourdinha, direi que a primeira vez que eu li o nome Ipu foi quando, menina de 9 para 10 anos, meu pai tirou de suas estantes um livro de capa assim, ó, que era... nós tínhamos essa coleção todinha de José de Alencar. Eu tinha vontade de ler, mas meu pai ainda não tinha. Era ele quem escolhia os livros para mim, me explicava tudo, né? Então, quando ele lá veio com esse... emoção maior só foi do que quando ele trouxe o Grande Sertão Veredas, ou um livro do Machado de Assis também, o Dom Casmurro. Mas não, ele começou por aqueles primeiros, um pouco ligados ainda a um certo romantismo, né? E depois foi que eu li Dom Casmurro, etc. Então, tinha letras douradas, José de Alencar, embaixo Iracema, depois uma palmeira, essa palmeira... Dá para ver? Tá, deixa eu mais para cá. Tem uma palmeira e depois José Olímpio, livraria José Olímpio, editora. E eu, assim que comecei a ler, eu, assim, me espantei um pouco, porque eu já tinha lido toda a coleção de Monteiro Lobato, tinha lido Júlio Verne, Alexandre Dumas, todas aquelas aventuras e tal, que eram mais dinâmicas, né? E com o José de Alencar, mas foi tão rápida a minha adequação, assim, eu passar a amar, porque é como um poema, como uma canção, né? E eu cheguei a dizer, papai, esse livro parece que é de poesia. Ele disse, é de poesia, ele é muito conhecido por ser um romance com um tom poético. E ele começou a fazer como se fosse poesia, e depois aqui sentiu que não daria para fazer, a epopeia já não era o gênero do momento e transformou em romance, né? E o momento em que eu... Não sei se vocês conhecem esse livro, que foi uma edição... Sai tudo ao contrário, né? Uma edição que eu tenho com Sânzio de Azevedo, que está melhorando pouco a pouco. E quando eu estava... Mas isso aqui eu li no verdinho, né? Aí, quando eu comecei, mais rápida que a imã selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. Aí o meu dicionário era o papai. O papai dizia, minha filha, ele era louco por dicionário, ele lia dicionário como quem lê um romance, né? Mas ele era o meu dicionário. Eu fui, papai, Ipu. Aí ele me explicou de onde vinha o nome, aquelas terras, né, molhadas, isso e aquilo e outro. Aí eu fiquei muito impressionada com isso e desejosa de conhecer. Mas vou dizer o seguinte, uma falta na minha formação de cidadania, de brasileira, de tudo. Eu não conheço o Ipu. Me perdoe. Mas, se me convidar, eu vou lá. E aí eu tive uma curiosidade, hoje eu tive uma curiosidade, será que no hino do Ipu fizeram menção a esse livro, que foi onde muitas pessoas, não só eu, mas muitas pessoas devem ter passado a conhecer o Ipu a partir desse livro, né? Achei Zezé do Vale, que fez a melodia e a letra do hino do Ipu, e lá está, na segunda estrofe: terra do meu berço, ó meu poema, foste a preferida de Iracema, que percorreu teus prados de esmeralda em flor, num lindo sonho de amor. Fiquei feliz, porque eu tinha razão, Iracema está muito ligada, e tinha que cantar Iracema também. Lourdinha, com muito prazer, passo a palavra para você. E eu acho que você vai falar primeiro, depois passar para os nossos convidados, ou vai primeiro convidá-los, eu não sei, você passa como for mais confortável para... Ângela, o primeiro hino
do Ipu, quem fez o hino foi o meu bisavô, foi Tomás de Aquino Correia, mas eles fizeram essa nova versão, que é Zezé do Vale. Boa noite a todos, é um prazer enorme, uma alegria muito grande. Boa noite aos colegas da Academia Cearense de Letras e aos colegas da Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes. Bom, recebê-los no ciclo de conferências Cidades Escritas da Academia Cearense de Letras, a cidade de os escritores, ou melhor, 2 acadêmicos da cidade de Ipu, Emanuel Furtado Filho e João Martins de Souza Torres, é uma alegria muito grande. São 2 queridos. O João é um amigo muito próximo que eu ganhei quando entrei na Academia Ipuense. Nós nos tornamos muito amigos próximos. Eu quero muito bem a ele. O Emanuel é meu primo ainda. É também muito querido. Antes de apresentar o currículo dos 2, darei algumas informações sobre a Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes, a qual ambos e eu pertencemos. A ILCA está bem estruturada e organizada. Quem visitar sua sede, pode constatar. Situada no centro da cidade, numa casa agradável, possui 2 bibliotecas abertas ao público, uma delas destinada somente à literatura de cordel. Também uma galeria de fotos dos acadêmicos. Além de cultivar e incentivar a literatura, a ciência e as artes, a Academia Ipuense promove diálogos e encontros com outras academias, com outras academias e instituições culturais, principalmente da Redondeza. Possui acadêmicos correspondentes em cidades de nosso estado, acho que como Crateús, Sobral, Varjota, Tianguá, e também em outros estados, como Piauí, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Seus presidentes executam seu papel com a dedicação e o entusiasmo necessário à manutenção da vivacidade do espírito, porque toda e qualquer academia, se não tiver essa preocupação, esse entusiasmo, a vida não será muito longa, tem que ter uma vida muito longa. Então, eles têm esse cuidado, os ex-presidentes, o presidente atual e todos os que já foram presidentes. Seu atual presidente é o acadêmico coronel engenheiro Francisco Martins de Souza Torres, irmão do João. Seus antecessores comandaram a academia com o mesmo dinamismo. Sebastião Valdemir Mourão, Manuel Evandro Uchoa Lopes, Abílio Lourenço Martins, Cláudio César Magalhães Martins e Natália Viana Soares. Todos foram excelentes presidentes. Ipu já foi cantado por muitos de seus filhos ilustres, mas sua maior glória, como a Ângela acabou de falar, foi José de Alencar, pai do romance brasileiro, ter escolhido suas matas como local de origem da personagem Iracema, em sua lenda poética sobre a fundação do estado do Ceará. Parafraseando Casimiro de Abreu, todos cantam sua terra, também vou cantar a minha, num canto intimista e breve, conduzido pelas recordações
de uma menina que visita a cidade onde nascera. Aquelas vivências mágicas ficaram gravadas nas retinas, a começar pela viagem de trem. Na partida, era um rosário de recomendações da parte de minha mãe. Não desobedeça a Tilda e ao Xavier, que eram os meus tios, onde eu ficava hóspede. Xavier e Tilda Timbó, Herotildes. Esqueça de visitar o tio e a Babaia. Esses eram meus tios, o Edgar Correia e a Babaia, que era a Maria Correia, que depois foi casada, primeiro foi casada com um tio meu, Alto Aragão, que foi deputado pelo Ipu e 2 vezes prefeito de Crateús, e depois casou com o meu tio José Dias Martins. Havia determinação até quanto ao uso das roupas. Imaginem, uma menina que vai passar as férias, naquela época, era de praxe preparar um enxoval para a viagem. Então, havia a determinação das roupas de uso diário e aquelas de sair para as visitas e usar os domingos. A expectativa crescia à proporção em que o trem avançava. Em cada estação, uma confusão de sons, um duelo de palavras. Os vendedores de frutas, bolo, café, tapioca, cocada, alfini, todos gritando ao mesmo tempo, e os passageiros dobrando-se nas janelas em busca de alcançar o acepipe escolhido. Meu pai sempre me perguntava se eu e me oferecia algo. A excitação da chegada. O reencontro com primas e primos, depois de longo tempo de ausência. A algazarra só findava na hora de dormir. Mas a garantia de que eu me encontrava realmente no Ipu era a visão incomparável da bica, da água despencando da serra. O véu de noiva a balançar no alto nos seduzia. Mas o banho no Gangão, terras do meu tio, que era a gente chamava apenas de tio, era a verdadeira festa. A meninada brincava sob as mangueiras, corria e se metia embaixo das cachoeiras. Aos sábados, a feira era um espaço em que se vendia uma grande variedade de produtos, mas nossos olhos de crianças só enxergavam as panelinhas de barro imitando panelas de verdade. Eram elas os objetos do nosso desejo. Só hoje percebemos o quanto a vida era simples. Chega de recordações da infância. Como vocês sabem, a palavra recordar significa trazer de novo ao coração. E eu, cada vez que tenho essas lembranças, são lembranças muito emotivas. Por falar em coração, vou ler um brevíssimo currículo do nosso grande cirurgião do coração, João Martins. Depois eu leio do Emanuel, mas eu vou chamar primeiro o Emanuel por ordem alfabética. João Martins de Souza Torres, professor de cirurgia cardiovascular da Universidade Federal do Ceará, membro titular da Academia Cearense de Medicina, membro titular da Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes, membro titular da Academia Cearense de Médicos Escritores,
membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, professor de alemão do Centro de Cultura Germânica da UFC. O João, eu vou deixar para chamar depois, vou agora ler o currículo do Emanuel e vou chamar primeiro o Emanuel, porque eu chamo geralmente por ordem alfabética, né, Ângela? Emanuel Furtado Filho, advogado, professor da Faculdade de Direito da UFC, escritor, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UFC, doutor em Direito pela Universidade de Paris, mestre em Direito pela Universidade Le Havre, na França, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará, membro da Academia Ipuense de Letras, Ciências e Artes, membro da Academia Brasileira de Cultura Jurídica. Com a palavra, Emanuel Furtado Filho. Muito obrigado. Boa noite, Emanuel. Boa noite. Muito obrigado por esse convite. Eu fico muito honrado. Vocês não sabem o tamanho da minha honra e da minha alegria de estar aqui hoje. Eu quero começar cumprimentando a professora Ângela Gutierrez, a primeira mulher a presidir a Academia Cearense de Letras, e minha colega do UFC. É verdade. Saudar também a professora Lourdinha Leite Barbosa, diretora cultural da Academia Cearense de Letras, né, que fez brilhante carreira na UES como professora, escritora, alguém que eu admiro demais, tenho muito carinho. Cumprimentar também o doutor João Martins, um intelectual completo, né, uma erudição encantadora, e um grande médico, discípulo de Tomás de Araújo Corrêa. E cumprimentar também todos os presentes aqui, os meus colegas da AILCA, né, e os demais que estão aqui nesta noite. Eu fiquei muito feliz com esse convite para falar aqui do IPU do Ceará, que é algo realmente que eu amo fazer. Eu acho bonito quando a professora Ângela se refere à Academia Cearense de Letras como a casa de Tomás Pompeu. Né, de fato, é uma referência muito justa, porque é possível falar sobre a cultura do Ceará sem fazer referência a essa figura, né, que fundou a Academia Francesa, a Academia Cearense de Letras, a Faculdade de Direito, foi professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito, que é a disciplina que eu leciono hoje, ao lado do professor Dimas Macedo, né, que há pouco era também a disciplina do professor Paulo Bonavides, todos eles acadêmicos aqui, da Academia Cearense de Letras, né, então, e filho do senador Pompeu, né, e assim, como, da mesma forma que a gente não pode falar em cultura no Ceará sem se referir a essas duas figuras, também não se pode falar em cultura no IPU sem fazer referência a um outro Tomás, né, o Tomás de Aquino Corrêa, que a professora Lourdinha já fez referência, que é o avô do meu avô, é um entusiasta das letras, um poeta, músico, jornalista, farmacêutico e filho do padre Corrêa. Eu fiquei muito tocado, professora Ângela, quando eu li O Mundo de Flora, foi até feita referência aos 30 anos da obra, né? Especialmente quando ela fala das vozes do casarão. Ela sabia os lugares que os mortos tinham ocupado na mesa, que os móveis estavam nos lugares que eles haviam escolhido, né, as louças, as camas. Eu também senti isso durante toda a minha infância, né? Me tocou muito isso, porque realmente essa questão das raízes familiares, sociais, culturais, né, são os que nos dá a identidade, né? E eu parabenizo a Academia Cearense de Letras, né, por fazer um evento como esse, né, um evento em que a gente pode conversar sobre a nossa cultura, sobre as nossas raízes e manter vivas e efervescentes a nossa identidade. Então, eu pretendo falar um pouco sobre o IPU, puxando por essa questão afetiva, né, e até em homenagem, mais uma homenagem aos 30 anos da obra, né, da professora Ângela, queria fazer isso tendo como referência o padre Corrêa e o Tomás de Aquino Corrêa, assim como na obra dela se faz referência, né, ao Tomás Pompeu e ao senador Pompeu. Né, então, bom, o IPU, como diz o professor Navarro, né, o professor da USP, no seu método moderno de tupi antigo, o fonema I
que é representado pela letra Y, na língua geral, tupi, significa água. Ipu significa barulho, né? Uma palavra onomatopeica, Ipu. Portanto, é um nome que significa barulho da água, fazendo referência às águas, né? Que lá do alto da Serra da Ibiapaba rolam e caem majestosamente para formar a chamada bica do Ipu. De fato, o Ipu é um município que se situa no sopé da Serra da Ibiapaba, né? Um lugar de beleza exuberante, né? Não à toa o José de Alencar o escolheu como cenário, né, como já foi referido aqui, para escrever a lenda da deusa encantadiça da cabana de Araquém, né, a Iracema. Então, o Ipu é uma cidade belíssima, como a professora Lourdinha já colocou. E assim, não só pela beleza o Ipu é notável, mas também pela sua cultura, sua história e suas letras. Eu vou falar um pouco sobre um período antes do Padre Correia, depois do período do Padre Correia e do Tomás de Aquino Correia, né? Então, o Ipu, a região da Serra da Ibiapaba, era habitada por índios, né? Que haviam adentrado na Serra, já tendo tido um contato prévio com o colonizador europeu. Então, eles fugiram do Vale do São Francisco, fugiram do Maranhão, e encontraram na Ibiapaba um lugar para se fixar, né? Para se ter uma ideia, um caputinho francês, no século XVII, chegou a contar 200 aldeias de índios na região da Ibiapaba. E a ocupação daquela região se deu por meio de uma presença indígena, né, da pecuária também, né, por doação de Sesmarias, e da ação dos jesuítas, especialmente em Viçosa. Então, a primeira tentativa de entrada na região se deu com os padres Francisco Pinto e Luiz Filgueira. É interessante esse episódio, que quando eles chegaram lá na Ibiapaba, encontraram índios convertidos ao calvinismo, né, talvez com um contato prévio com franceses, né, inclusive eles acabaram assassinando o padre Francisco Pinto e o padre Luiz Filgueira, que voltou para contar a história, né? Mas só para mostrar a riqueza cultural que está por trás ali daquelas matas, né? E eu faço referência a esse período porque foram escritos pelos jesuítas que habitaram na aldeia e depois na vila de Viçosa Real, né, que influenciou culturalmente toda a região, né, inúmeros textos de alto valor literário, né? Textos que são após doutora Vicente, o Ceará holandês ali, né? já para o final desse período. Então, o padre Pedro Pedrosa, padre Ascenso Gago, em suas cartas, eles relatam os costumes indígenas. Então, eles falavam, por exemplo, uma coisa fantástica, que os Tabajara, eles tinham um parlamento da aldeia, que eles chamam assim, né? Ou seja, para decidir qualquer coisa de importância, eles se reuniam, conversavam entre si, só depois é que o principal tomava a decisão. Isso está lá na carta do Ascenso Gago, padre Ascenso Gago, né? Os índios Heriús, eles tinham o costume de enterrar os seus mortos, e depois desenterravam, depois de um certo tempo, e comiam os ossos dos seus mortos com mel de abelha para fazer uma homenagem a eles. Então, assim, é riquíssimo esse conteúdo literário nessas cartas, né? Inclusive, o padre Antônio Vieira, uma das figuras mais influentes do século XVII, esteve na Ibiapaba e escreveu o regulamento das aldeias e fez também um relato, né, escrito da relação da missão da Ibiapaba. Então, ali, vamos dizer assim, são os primeiros textos literários daquela região, né, onde se situa o Ipu. O local onde hoje se situa o município de Ipu, ele foi povoado por colonos, né, famílias que receberam terras e que se fixaram ali em razão, especialmente da pecuária, né, que mais tarde seriam as famílias Mourão, Martins, Aragão, Souza, Coelho, Melo, Araújo, etc. E havia vários povoados como esse, que foram se formando ao longo do século XVII, na chamada Ribeira do Acaraú. E a inserção da coroa nessas localidades se deu em parceria com a igreja, né? Havia, portanto, na Ribeira do Acaraú, a vila de Viçosa, a vila de Sobral, e havia freguesias, né, que eram unidades da igreja, que recebiam padres seculares. Então, a freguesia da Serra dos Cocos foi fundada em 1757 e era justamente na localidade onde hoje é o Ipu, Ipueiras, Hidrolândia, e desce até Tamboril, né? E em 1791 é criada a Vila Nova del Rei, que a sede era em Campo Grande, onde hoje é Guaraciaba do Norte. E aí que entra o padre Correia, né? O padre Correia nasceu no Aracaju e estudou no seminário de Olinda. Ele estudou em Olinda e já foi designado para ser o vigário colado da Serra dos Cocos, lá na década de 40, dos anos 40 do século XIX. Inclusive, professor Ângelo, o padre Correia
estudou no seminário de Olinda no mesmo período em que estudou o senador Pompeu. Eu acho até que eles foram amigos, né? Eu digo isso não só porque os dois eram forenses, estavam lá naquele mesmo período, mas porque a primeira causa do advogado empreendida pelo futuro senador Pompeu foi justamente no Ipu, nos anos de 1840, quando o padre Correia chegou na localidade. Isso é narrado pelo Parsifal Barroso, um texto publicado no Instituto Histórico e Geográfico. E, além disso, o nome do pai do senador Pompeu era Tomás de Aquino Souza, que era fazendeiro de Santo Quitério. E o padre Correia deu ao seu filho o nome de Tomás de Aquino Correia. Né? Teria sido aí uma homenagem, né, ao pai do seu amigo. Bom, mas o padre Correia chegou à freguesia da Serra dos Cocos, em 1840, e uma das primeiras coisas que fez foi transferir a sede da freguesia para o local onde hoje é o Ipu. E lá ele reergueu e inaugurou o que a gente chamou hoje de igrejinha, que é uma igreja belíssima, né, uma igreja belíssima ali do século XIX, né, e trouxe a sede de Guaraciaba do Norte para o Ipu. E também fez muito pela região. Ele recebeu uma casa de câmara, né, que tem um valor político, né, e também conseguiu trazer para o Ipu uma comarca autônoma de Sobral, né, o que significa que trouxe um fórum e juízes para o Ipu. E eu acho importante mencionar isso, porque cerca de 10 anos mais tarde, fundado o fórum do Ipu, se muda para lá ninguém menos que o grande Antônio Vicente Mendes Maciel, né, o Antônio Conselheiro, que era casado com uma jovem conhecida por Mariazinha, né, lá do Ipu. Ele foi advogar lá no Ipu, advogou por um tempo, inclusive advogava até de graça para as pessoas pobres, né, e foi lá no Ipu que aconteceu um evento trágico, né, que muitos dos biógrafos do Conselheiro apontam como sendo a grande virada da sua vida, né, que ele acabou encontrando a esposa dele, traindo ele com um policial da família Souza. E aí, depois disso, ele tem aquela grande virada de vida e vai seguir o sertão, né, peregrinando pelo sertão até, né, fundar o povoado de Canudos. É só um parênteses, que na localidade onde ficava a casa do Antônio Conselheiro, depois surgiu uma bodega lá, e o senhor que era dono da bodega, isso para contar o caos da cidade, né, era muito, muito gentil, e de repente ele ficou muito irritado, muito violento, só andava mal-humorado, né, e aí por essas épocas, né, chega a notícia lá no Ipu da guerra de Canudos e da morte do Antônio Conselheiro. E em uma dessas conversas de interior, como aconteceu, por exemplo, entre o Francisco e a Encarnação, né, nos sinos da Encarnação, professor, numa dessas conversas, né, o pessoal começou a saber da morte do Antônio Conselheiro e passou a associar a mudança de comportamento do dono da bodega com a morte do Antônio Conselheiro, como se ele tivesse, sei lá, amaldiçoado as casas, né. E hoje essa rua se chama Canudos, e o bairro também, Canudos é um bairro do Ipu, em homenagem aí ao Antônio Conselheiro, né. Mas, voltando ao padre Correia, eu prometo que eu não vou estender o tempo que me foi dado, né. Então, ele estruturou a vila, né, foi presidente da Assembleia Provincial, que é o equivalente à Assembleia Legislativa do Ceará hoje, e lutou muito para que fosse construída a ferrovia, né, professora Lourdinha, que ligasse Ipu, Sobral e Camusim, né. Será que ele conversou com esse seu suposto amigo, o senador Pompeu, né, que era proprietário da empresa que cuidava da estrada de ferro de Baturité? Bom, não sei, mas o fato é que o governo imperial autorizou a construção dessa estrada, mas quando ela foi concluída, nem o padre Correia, nem o senador Pompeu estavam mais vivos, né, para comemorar, né. E é aqui que eu passo ao Ipu, o Tomás de Aquino Correia, que é o filho do padre Correia e da Rita Aragão. Eu acho importante dizer, antes de mais nada, que naquele Brasil, no século XVIII, XIX, não havia ainda um ensino superior tão acessível, né? As faculdades de Direito só foram fundadas em Olinda, em São Paulo, em 1827, né? E aqui no Ceará só foi ter o equivalente ao ensino superior quando Tomás Pompeu funda a Faculdade de Direito do Ceará, em 1903. Então era muito comum que as pessoas fossem estudar no seminário buscando instrução, buscando se inserir na política, né? Enfim, era um ensino que se tinha naquele período. Então, muitos padres, naquele tempo, tiveram filhos, né? Basta citar o padre Feijó, que foi regente do Brasil, né? Inclusive, a geração dos filhos desses padres foi muito importante para o desenvolvimento cultural do país.
né, eram filhos de padres que tinham ali um acesso à cultura herdada pela família, né, e, por exemplo, o próprio José de Alencar, é filho de um padre, né, o padre Alencar, Clóvis Bevilacqua, filho do José Bevilacqua, né, da mesma forma, o Tomás Pompeu, o Tomás de Aquino Corrêa, dois grandes intelectuais, né, e, enfim, voltando para o Tomás de Aquino Corrêa, né, o período do Tomás de Aquino Corrêa foi o período que a gente pode chamar assim de Belle Époque ipuense, né, e eu diria que isso tudo está muito ligado à Estrada de Ferro, professor Lourdinha, né, que dava acesso ao Porto de Camusim, como você muito bem falou, e também como está muito bem retratado na sua obra sobre o grande Geminiano Maia, né, o Barão de Camusim. Né. Então, o trem e o telégrafo chegam ao Ipu ali no final do século XIX, 1896. E hoje o pavilhão, que é a estação rodoviária, inclusive é um prédio muito bonito e tombado pelo IFAM. Né. Então, foi um período de grande prosperidade intelectual, né, acompanhando o movimento que também acontecia em Fortaleza. Né. Enquanto em Fortaleza, o Tomás Pompeu fundava a Academia Francesa, Rodolfo Teófilo, Osório de Paiva fundavam o Clube Literário, né, o grande Antônio Salles fundava a Padaria Espiritual, né, inclusive o Aves de Arribação, do Antônio Salles, faz referência à cidade fictícia de Ipuçaba, que por acaso é o nome do rio, né, como a gente chama a água que desce lá da Blica, é o Ipuçaba. Né. Pois bem, ele estava aqui fundando a Padaria Espiritual, mais tarde também Tomás Pompeu funda a Academia Cearense de Letras, funda a Faculdade de Direito. Quando esse movimento de abolição cultural no final do século XIX estava acontecendo em Fortaleza, lá no Ipu, Tomás de Aquino Corrêa, Abílio Martins e outros grandes intelectuais fundaram em 1886 o Gabinete de Leitura Ipuense. Né? Inclusive, uma das primeiras conferências proferidas no Gabinete de Leitura Ipuense foi de ninguém menos do que Raimundo de Farias Brito, né, o maior filósofo brasileiro, natural de São Benedito, né, que foi convidado e aceitou o convite para proferir uma conferência lá no Gabinete de Leitura. E faziam parte desse movimento cultural, no final do século XIX, início do século XX, muitos intelectuais, assim, vou citar só alguns, porque poderia citar aqui centenas, né, mas vou citar só alguns aleatoriamente. Né, por exemplo, Leonardo Mota, né, um grande folclorista, poeta, Leonardo Mota, que advogou e foi promotor no Ipu, e era irmão do vigário da época, no Ipu, inclusive, foi um dos que fomentou, né, esse momento. Né. Eusébio de Souza, que foi membro do Instituto Histórico Geográfico, inclusive tem textos belíssimos sobre o Ipu publicados na revista do Instituto, por ele, né. Foi magistrado no Ipu, também fez parte desse movimento. Apolônio de Barros, também magistrado no Ipu. Abílio Martins, né, que eu me referi há pouco, formado na Faculdade de Direito do Ceará, provavelmente aluno do Tomás Pompeu, que era chefe de polícia lá no Ipu. Né. Oswaldo Araújo, também bacharel em Direito, e a casa dele, hoje, a casa dele é a sede da AILCA, né. Francisco das Chagas Pinto e Francisco Araújo, formados em Medicina no Rio de Janeiro. É desse período também que Arquimedes Memória, um arquiteto ipuense, né, que foi estudar na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, retorna para o Ipu ainda estudante e projeta a atual igreja matriz do Ipu. Né. Então foi um momento de grande abolição cultural no Ipu. E a AILCA hoje é herdeira desse processo, dessa tradição cultural. Né. Então o Tomás de Aquino Corrêa, ele atuou, né, como fomentador da cultura, atuou também como jornalista. Né. Aqui em Fortaleza estava circulando o Pão da Padaria Espiritual, lá no Ipu estava circulando o Sol, o Ipuense, a Brisa, Gazeta do Sertão, que eram periódicos com crônicas, contos, poemas, enfim, desse grupo de grandes intelectuais daquele período. E também o Tomás Pompeu se destaca como sanitarista. Né? 2 anos depois de fundada a estação ferroviária, lá no Ipu, ele abre a sua farmácia, o PH, né? A farmácia Iracema, né? Cujo prédio ainda hoje está lá, de pé. Né? E é daí que vem essa tradição sanitária da família, né? Da família do meu avô. Né? O Tomás de Aquino Corrêa e a Cândida Corrêa tiveram como filho o Edgar Corrêa, né, dentre outros, como a professora Lourdinha
mencionou, o Edgar Corrêa deu continuidade à farmácia do seu pai, né, e o Edgar Corrêa é pai do Dr. Tomás de Araújo Corrêa, de quem o Dr. João Martins é discípulo, meu avô, que se formou em medicina na Bahia nos anos 40 e voltou e se instalou lá no Itu. E hoje eu tenho um tio, o Dr. Luiz Gonzaga, que dá continuidade também a essa tradição. Né? Então, meu avô foi contemporâneo de grandes expoentes, né, como Milton Dias, que foi aqui da Academia Cearense de Letras, nasceu no Itu, na Rua da Goela. Né? Doutor Emanuel, sem ser inoportuno, eu gostaria só que observasse o tempo. Perdão, me perdoe, já vou concluir. Né? Então, Raquel de Queiroz também, professor que andou lá pelo Itu, escreveu uma crônica sobre a maternidade Francisca Araújo, né? Sobre a forma como foi recebida. Enfim, é uma honra para mim estar aqui, eu quero agradecer, peço desculpas se eu ultrapassei o horário, né? Mas, assim, não foi outro motivo, senão o entusiasmo, né, daqueles que amam. Eu voltei da França para o Brasil justamente porque entendo que é um dever nosso, né, de preservar a nossa cultura, a nossa gente, a nossa tradição. Eu acho que não é a melhor forma de fazer isso, senão por meio de eventos como esse, né, por meio de ensino, etc. Então, muito obrigado, peço desculpa por ter extrapolado o tempo. Obrigado, boa noite. Obrigada, Emanuel, foi belíssima a sua fala, adorei. Agora eu queria chamar o nosso amigo João Martins. João. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Pronto, pode falar. Bom, foi ótimo, Emanuel. Esse rapazinho aí, Emanuel, eu recebi alguns livros em francês. Eu tenho alguns livros centenários, aproximadamente uns 30. Tudo em francês, que era a língua do momento. Tenho também sobre leis, e oferecer ao jovem futuro jurista. Ele ainda era imberbe. E ele é um jurista. E ele vai sedimentar e ele vai brilhar. Se lembre disso que eu estou dizendo. Já está brilhando. Ângela, sinta-se convidada a ir a Itu com Oswaldo Gutierrez. Será nossa hóspede e nós vamos receber você lá com muita alegria. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Ok. Uma figura fortíssima na história daquela região é de uma mulher. Eu sou um defensor de que, na profundidade, nós humanos temos um sistema matriarcal, predominantemente matriarcal. É minha convicção. Uma coisa, começou tudo em relação àquela região com uma senhora que recebeu das cortes lusitanas Joana, eu vou chamar Joana Mimosa, que ela foi mimosa. Joana de Paula, nome de família também. 20 mil léguas. É muita coisa. Para aquela região, com a função de colonizar e catequizar. Aí Viçosa entra. Temos que ser breves para poder. Eu vou mais comentar o que o Emanuel disse. Viçosa é viçosa. Tem o vício, o vigor. Vício não quer dizer vício. Não quer dizer erotismo. Quer dizer vigor, especialmente vegetal. E lá esteve, de fato, o padre Antônio Vieira, onde teria feito um dos seus 6 célebres sermões. Bom, eu centrei a figura maior do Itu no padre Corrêa, como você disse, nascido em Aracati e falecido em Ipu. Eu
na minha sensação, eu acredito que o padre Corrêa escolheu dar o nome de Tomás de Aquino ao grande teórico filósofo Tomás de Aquino. Porque ele foi um teórico, ainda é, como Santo Agostinho, que são os pilares da teologia católica. Creio eu ter sido uma homenagem a ele. Também pode ser a outra do colega que você mencionou. Me dou os parabéns, Emanuel, por você dizer toda a simplicidade da verdade, de dizer que não é nenhum peixe, sociologicamente se entende. Os padres eram os grandes líderes, a Igreja Católica, da sapiência, do saber. E Olinda, Recife, uma estrutura fortíssima. Por quê? Porque em 1500, no século XVI, eles receberam 4 universidades oficiosas. Os jesuítas, os franciscanos, os agostinianos, a igreja intelectual. E o padre Bevilacqua de Viçosa, uma vez o doutor Tomás, por quem eu tenho profundíssima admiração, e não é graciosidade, é porque eu sou ganancioso pelo saber e pelo fazer corretamente. Ele é meu espelho. Ele me contou, e eu sempre guardei segredo disso, eu não me sentia à vontade. Ele disse que uma vez o bispo estava visitando Ipu, e quando passou um jovem, estava na sala de visita, aquelas cadeiras de palhinha, ele disse assim: "Este é meu filho." Aí o bispo disse: "Afilhado?" O doutor Tomás me contou: "Afilhado não, filho." E deu a ele uma educação fantástica. Ele é conhecido intimamente como Dinho. Então, o padre Corrêa, que veio de Aracati, temperamento forte, orador agressivo, é o que conta a história. Naturalmente, ele lutou pelo Ipu, ele saiu lá, Serra dos Cocos, lá, veio para o Ipu, e lá ele foi fundamental. Eu concordo com você. E quando tiver metade do tempo, me avise, por favor, para eu poder não me exceder. Eu conheço um amigo meu que estava muito bem em Londres, muito bem sucedido, professor intelectual, e voltou. Faltam 9 minutos. Ótimo, voltou para o Brasil e disse: "Por que você voltou a ser tão bem?" Porque lá tinha que ser pontual. E ele pontualmente retornou ao Brasil. Bom, o gabinete ipuense de leitura que você citou, de 1886, reflete os movimentos europeus, principalmente franceses, do iluminismo. Saída do período da Idade Média, 1500, e da Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, ele nasceu em 1869. Com 20 anos ele estava lutando. Se ele tivesse nascido 30 anos antes, 30 anos depois, ele seria no máximo um general de destaque. Mas ele foi quem ele é. Até como militar, mas deu uma certa enorme grandeza à França. Pois o gabinete de leitura, eu vejo o gabinete de leitura e vejo a Ilka, esse eixo, se encontrando com muito mérito e com muita competência, porque realmente a Lourdinha fez um bom apanhado da Ilka. É uma cidade interiorana, Ipu, uma cidade vocacionada à cultura, é uma cidade que publica, viu, Ângela? A nossa academia, a cidade de Ipu publica anualmente de 6 a 10 livros. É muita coisa. É muita coisa. E não é de má qualidade. Porque tem raízes culturais. Tem raízes culturais. Mas tem 3 ícones, que agora eu vou pormenorizar, que é exatamente
Olha aqui essa revista fantástica, essa última que saiu, onde há um artigo especial sobre o Dr. Tomás e outros artigos sobre esse grande fenômeno humano, Dr. Tomás de Araújo Corrêa, avô do nosso brilhante Emanuel. Bom, então, os 3 ícones de Ipu, a bica, obra da natureza. Quando eu ir para Ipu, e eu vou com frequência, não agora por causa da pandemia, a gente vai chegando, faltando 3 minutos, você me avisa. A gente vai chegando ali, depois de Santa Quitéria e Hidrolândia, a gente avista o paredão. E o paredão, Ângela, é azul. Muito além daquela serra que é azul Anorinha, nasceu Iracema. Olha como tem melodia. Muito além daquela serra que é azul Anorinha, nasceu Iracema. É uma harmonia, é um princípio. Pois é, a bica. A bica, o Olívio Martins fez uma campanha fortíssima, ocupando senadores à época, deputados federais, a imprensa, prefeitos, o povo do Ipu, aí a AFAI, Associação dos Filhos e Amigos do Ipu, de tal forma que foi parido, com dores de parto de persistência, um selo sobre bica do Ipu, né? Fall of Ipu. Conjuntamente com outro selo oriundo da Quênia, que deu visibilidade internacional a Ipu. Foram 360 mil selos esgotados rapidamente. Esteve no Ipu por causa de Iracema, que realmente todo mundo no Ipu acha que a Iracema ainda está por lá. Tem até uma grutazinha onde ela estaria lá, a Ângela vai ver, cantada pelo povo do Ipu. O povo do Ipu, Iracema não é virtual, não é ficção, é verdade sentimental. É a minha expressão que eu uso. Então, eu vi a bica. A bica é bonita, coisa da natureza, para os que creem, coisa divina. E depois do Ipu, a igrejinha era de palha. A igrejinha, aí vem o Padre Corrêa, toda a história. A igrejinha inicialmente, o telhado era de palha. E olhava para o poente, para a bica. Era um poeta. Quer dizer, porque geralmente as casas ficam para o nascente, para à tarde ter a sombra. Mas depois ela ficou com a frente para o nascente. Atualmente é assim. A belíssima foi o prefeito Sávio Pontes, que conseguiu, com o esforço dele, reaver esta igrejinha tão querida do Ipu. E hoje ela está belíssima lá. O outro ícone, naturalmente, é a estação de trem. A estação de trem é a única estação do estado do Ceará que o trem passa por dentro dela, no lado do Gare. Sabe, francês de Paris, Gare du Nord, né? Gare du Sud. Então, a Gare do Ipu, a de Sobral, da imponente Sobral, é só um lado. A daqui da Atuar Bonfim, aqui da João Felipe, o trem entra, mas não atravessa, porque é o fim de linha. Então, o Ipu tem seus charmes. Forma que a cultura é fértil, o artesanato riquíssimo, escritores, um centro médico espetacular, e a medicina do Ipu deve muito a Correia de Correias fazendo isto. Começar com o Tomás de Aquino, que fez o primeiro hino do Ipu. Isso é histórico. Depois veio o Zezé do Vale. Faltam 3 minutos, doutor Martins. O Zezé do Vale é até uma valsa belíssima, mas valsa não é o convencional, geralmente os hinos são marciais. E é o que eu gostaria a dizer, e dizer que também no Ipu, por causa da Iracema, a grande historiadora Ingrid Schwanborn
me pediu para levá-la a Ipu, que ela queria ver o percurso de Iracema, e nós fomos lá. E ela foi, ela falou, fez uma palestra a todas as pessoas, e a Ingrid Van Born traduziu Iracema para o alemão, junto com o Zé Augusto, e o Zé Augusto Bezerra é uma grande figura. Ele é um homem pragmático, um grande construtor de cimento, de paredes e de cultura. Ele tem obras preciosas históricas, por exemplo, sobre a Carta de Américo Vespucci, que mudou a história do mundo. Ele foi, inclusive, premiado. Pois a professora Ingrid Van Born, cujo marido morreu há pouco tempo, ela conhece Ipu e quis ir lá a Ipu. A cultura é fértil, a medicina é ótima, a cidade é agradável, é ao pé da serra, com 10 minutos nós estamos na Várzea, com pouco tempo nós estamos no Gangão, as cachoeiras do Gangão, e a bica do Ipu sempre é uma temperatura muito agradável. Eu agradeço, em nome dos ipuenses, a Academia Cearense de Letras, de 1894, né? 1894, ter escolhido Ipu. Eu sei que teve aí a participação da Lourdinha. A Lourdinha, todo mundo é parente dela, a partir de Adão, todo mundo é parente da Lourdinha. Lourdinha, para por aí que eu não entendo mais nada. A Lourdinha é do povo. Bom, eu queria dizer realmente que nós do Ipu, nós da ICA, o prefeito do Ipu, nós vamos chegar a ele e dizer que somos gratos à Academia Cearense de Letras por essa grande iniciativa de promover cultura, difundir, perfundir cultura no nosso meio. Agradeço a todos pela paciência e espero ter respeitado o tempo. Senão, eu posso até ir morar na Inglaterra, pela pontualidade. Boa noite. Obrigada, João. Sua fala foi também muito boa, adorei, gostei muito. E eu gostaria de dizer que eu sou parenta mesmo de todo mundo no Ipu, porque no Ipu todos são parentes. Veja o que o Emanuel falou e você. Os colonizadores, desde esta época, que essas famílias se cruzam, e todo mundo é parente. Martins é só o que existe no Ipu. Todos são Martins. E quando o Emanuel falou no Farias Brito, quando eu tomei posse na Academia Cearense de Letras, eu falei que ele esteve inaugurando o Grêmio, e que, ao mesmo tempo, lá, o meu trisavô, que era Francisco de Paula, e mudou o nome para Quixadá, que a Praça da Estação é Major Quixadá, em homenagem a ele. Achei tudo perfeito. Eu lamento as pessoas que não estiveram presentes a esse ciclo de conferências para ouvir o Emanuel e o João. Foi muito bom. Obrigada, e eu acho que a Ângela também quer. Boa noite a todos. Eu acho que a Ângela vai falar alguma coisa. Ângela, só um minutinho, por favor. Eu gostaria só de informar vocês que amanhã eu vou repassar para a Lourdinha o link com a gravação dessa reunião, para que vocês possam acessar e arquivar nos computadores de vocês, tá bom? Beleza, ótimo. Pois é, eu gostaria também das outras, Greciane. Ela tá. Bom, olha, foi riquíssima essa sessão de Ipu, e eu já conhecia o João, e sei da cultura que ele tem, às vezes até o consulto a respeito de latim, né? E é um homem admirável. A conversa dele é daquele tipo da conversa do Moreira Campos, do Arthur Eduardo Benevides, do Milton Dias, é todo de
de pessoas que tinham uma conversa que hoje você não encontra mais, todo mundo fala muito igual uns aos outros, eles não, cada qual tinha um estilo de fala, uma forma de parar em determinado momento, e o João ainda tem isso, e que espero que continue sempre assim. Mas não conhecia a fala do Emanuel, e gostei muito também de todos dois, e eu fiz muitas ligações, realmente, a partir da sua fala, com a história do senador Pompeu e de Thumais Pompeu, porque o senador Pompeu é nascido em Santa Quitéria, né? Então, ali perto também, né? Também mais ou menos perto. Quanto tempo? 1 hora? Menos, né? 1 hora de viagem. 1 hora, né? Acertei na mosca. Eu dirigindo. Ah, sim. Agora, se for o Emanuel, talvez seja 40 meia hora, né? Pois bem, então, você que é tudo perto. A Serra lá dos Cocos tem o casamento de vários dos parentes foram realizados lá. Então, eu me senti muito próxima de Ipu e fiquei doente, mesmo contrariada. Por Ingrid Schwanborn teve lá antes de mim, não é possível, aqui pertinho, né? Mas sempre... eu acho que eu preciso seguir aquele conselho dos meus filhos, né? Os outros, não, eu me convido para as coisas. Meus filhos, mamãe, pare um pouquinho, como diz, cuide da gente. Né? Então, mas com toda a seriedade, achei muito interessante. Inclusive, esse encontro dele, eu vou procurar até se não tem cartas deles trocadas, porque eu estou com algumas cartas inéditas do senador Pompeu também. O Farias Brito, tem uma fala do Farias Brito que eu acho que está em uma das revistas da Academia Cearense de Letras, em que ele diz que eu achei tão bonito, porque ele era considerado o grande pensador, e ele diz, eu considero Thumais Pompeu, não o senador, o filho mesmo, um dos maiores pensadores do Brasil. Ele mesmo diz, e os dois, desde jovens, se conheciam, né? Mas eu tenho a impressão que o Farias Brito era um pouco mais jovem. Você sabe de quando o bisavô, não o senador, o filho, Thumais Pompeu, meu bisavô, ele é de 42, eu acho, 52, ele é de 52, eu não me lembro de quando é Farias Brito. Mas é tão interessante, olha, eu lamento que nós, acadêmicos, não tenhamos tido antes essa ideia dos ciclos de conferências, porque sabe que nós até tivemos uma ideia de ir visitar, mas tudo era mais difícil, e envolvia a viagem, né, os custos com o hotel, com isso, com aquilo, então dificultava. É engraçado isso, às vezes, porque normalmente nós dizemos que o virtual separa e não junta, né? Mas se nós relacionarmos ao presencial, mas ele às vezes une também. E eu acho que nós temos que fazer isso, transformar o virtual, a nossa possibilidade de nos encontrarmos, mesmo que não seja presencialmente, em algo assim precioso, em conhecimento, em aproximações culturais. Olha, aqui na minha cabeça está fervendo de ideias a partir das conversas de vocês. E o meu filho, que é médico, cirurgião, cirurgião plástico, mas faz desde a cirurgia reparadora a cirurgia chamada, como é que chama a outra cirurgia? De repente esqueci o nome, cirurgia plástica, estética. Então, ele é louco por história. O Jeová dizia assim, eu ainda vou, veja só, todo o mal que essa pandemia tem feito, né, e como ela tem sido mal conduzida, é uma coisa que entristece a gente, estar tão enlutado e ver as pessoas, não sei, acho que exemplos e tudo, mas voltemos ao que eu estava falando. E ele tem me ajudado nessa busca de todas as pesquisas
das conexões por família, de tudo do senador Pompeu, e sendo do senador Pompeu é minha, é dele também, né? Então, e ele gosta muito de história, e o Jeová dizia assim, Jeová disse isso em março deste ano não, do ano de 2020, que logo depois apareceu aqui, né, a pandemia, mas até ele disse no dia 4 de março, que é o aniversário do Instituto, e ele lançou o livro dele, que tem até uma parte que fala, você fala no senador, fala no Barão de Camusim, etc., e cita você também, fala no meu nome, no seu, e ele disse isso, dias depois ele adoeceu, né, e foi bom. O Jeová, que era... eu fiquei tristíssima com aquilo. Era o nosso... Ângela, por favor, o tempo. Já estamos, está certo. Bom, faltando 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, quanto é? 2 minutos. Terminando. Então, eu tenho que agradecer, apenas dizer muito obrigada ao João, muito obrigada a Emanuel e a Lourdinha, a todos, né, a Greciane, que tem nos ajudado muitíssimo. Sem ela, nós não teríamos conseguido fazer essa transferências, essas conexões de cultura de Fortaleza e de outras cidades do Ceará. Muito obrigada a todos, e já vai tocar Obrigada, boa noite. Luvinha, boa noite. E todos que assistiram. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Escutando